Você quer dar entrada no seu processo de naturalização italiana pelo casamento, mas aí está lendo em todos os lugares que agora é exigido ter o conhecimento da língua italiana em nível B1 e não tem ideia do que isso se trata? Roda a vinheta que daqui a pouquinho eu vou te explicar tudo em detalhes que você precisa saber. Olá, meu nome é Ana Luísa, eu sou professora de italiano e fundadora da Escola Italiano Descomplicado e hoje eu vim aqui falar todos os detalhes sobre esse tal nível B1 que é exigido nesse processo de naturalização italiana por via matrimonial. Vamos começar. O que é isso? Se você é casado com uma pessoa e essa pessoa tem a cidadania italiana, você também tem o direito a ter a cidadania italiana a partir da cidadania do seu cônjuge. Mas você precisa comprovar o conhecimento na língua italiana no nível B1. E esse certificado de conhecimento da língua é exigido assim que você der entrada no seu processo. O que é esse tal de nível B1? Bom, existe uma coisa chamada Quadro Comum Europeu para Referência de Língua. Esse quadro divide o aprendizado das línguas europeias em 6 níveis. A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Então perceba que o B1 é já um nível intermediário de italiano. Se você quer dar logo a entrada, comece a estudar italiano o quanto antes. No nível B1, você já precisa ser capaz de falar sobre coisas da sua vida, do seu cotidiano, argumentar em tópicos de mais variados assuntos, defender a sua opinião, concordar ou discordar com alguém. Você precisa criar estruturas na língua, tanto no presente, no passado, no futuro, criar hipóteses. Então percebam que já é um conhecimento de língua bem aprofundado. Não é só falar o que você fez hoje, você precisa falar de coisas abstratas do passado. Além disso, tem todo o conhecimento cultural também na prova. Então você precisa entender o que é um agriturismo, por exemplo, que é um tema bem recorrente nas provas oficiais para certificação do italiano. Existem principalmente 2 provas que você pode fazer, que são aceitas e que são oficiais e são reconhecidas pelo governo italiano. Uma delas é o CELLI, a outra é o TILS. CELLI é feito e aplicado pela Università per Stranieri di Perugia. O TILS é a prova feita e aplicada pela Università per Stranieri di Siena. Fiquem bem atentos que essas provas são aplicadas poucas vezes ao ano e são enviadas da Itália, então é um processo bem específico e bem marcado. Você precisa também agendar para fazer essas provas, porque são poucas as vagas para quem tem interesse em fazer essa certificação. Então garanta a sua vaga o quanto antes. Assim que você decidiu se quer fazer o CELLI ou o TILS, o próximo passo é entender o funcionamento dessa prova. Porque não basta saber todo o conhecimento gramatical do B1, porque as provas têm um sistema e ele não é tão fácil assim. Elas são divididas basicamente em 4 etapas. Tem a prova do ascolto, você vai poder ouvir um áudio no máximo 2 vezes, eles passam esse áudio. Então a dica é, assim que você está fazendo o ascolto, anote num papelzinho os tópicos principais, nomes de personagens, datas, lugares, o que os personagens querem fazer, qual que é o interesse, se é uma entrevista radiofônica, se é um podcast, se é algum diálogo entre amigos, anote tudo isso. E aí você vai responder uma série de perguntas de verdadeiro ou falso sobre o que está acontecendo naquele diálogo. A outra etapa vai ser a prova gramatical. Vai ser uma prova de assinalar sobre diversos tópicos gramaticais inerentes não só ao B1. Pode cair temas que são inerentes ao nível A1, A2 e ao nível B1, com certeza. Em seguida, você vai precisar fazer uma composição escrita. Às vezes é exigido que se fale sobre uma viagem que você fez ou uma viagem que você quer fazer, está se planejando. Então vejam que se é uma viagem que você já fez, você precisa saber articular os tempos do passado em italiano. Se é uma viagem que você pretende fazer, você precisa saber usar o futuro.
Às vezes você vai precisar escrever uma carta ou um e-mail formal, então você precisa conhecer as estruturas formais do italiano, que tipo de verbo você vai usar, como você vai iniciar, que tipo de tratamento formal se usa em italiano nesses casos. Às vezes você precisa escrever um e-mail reservando um agriturismo e assim por diante. Em seguida, a última etapa é a prova de conversação. Então, o aplicador da prova vai iniciar perguntando sobre você, você vai precisar falar sua profissão, onde você mora, descrever a sua cidade, como é a sua família. Veja quanto vocabulário tem. Em seguida, ele vai fazer uma pergunta mais abrangente, perguntando a sua opinião sobre algum jornal, perguntando qual tipo de viagem você gosta de fazer, perguntando, quem sabe, as diferenças culinárias entre a tradição culinária do seu país e da Itália, se tem coisas em comum ou diferentes. Veja que aqui você precisa saber articular como formar uma comparação em italiano, como exprimir a sua opinião, palavras que vão exprimir a sua opinião, expressões que você usa para mostrar que concorda ou discorda de alguma coisa. Então vejam que não é simplesmente um italiano para falar o seu nome e o que você gosta de fazer e pronto. Tem toda uma estrutura ali envolvida nessa prova. Uma dica é você acessar tanto o site da Università per Stranieri de Perugia quanto da Università per Stranieri de Siena para resgatar as provas antigas que já foram aplicadas. Assim você pode fazê-las como simulados e testar o seu conhecimento. Quem sabe você descobre ali que tem alguma falha na gramática, então busque aulas para resolver os seus problemas e planejem-se o quanto antes para fazer essas provas. Não deixem para a última hora, porque não são tão fáceis assim. E além disso, elas são provas caras. Atualmente estão custando em média R$450. E como elas não são aplicadas em todas as cidades do Brasil, você vai precisar se deslocar para um centro que aplique essa prova. Por exemplo, aqui no sul do país tem Curitiba, que é um lugar que vai aplicar essa prova, do Celli, ou em São Paulo, geralmente nas capitais, mas não em todas essas provas ocorrem. E se você continuou com dúvida, a Italiano Descomplicado está aqui para te receber, te ajudar e garantir que você tenha sucesso na realização dessas provas e conquiste a sua naturalização italiana. Lembre-se também de deixar o seu like, deixar seu comentário. Se tem alguma dúvida, pode escrever para a gente ou escreva aqui nos comentários. E lembre-se de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para os próximos vídeos. Muito obrigada e ci vediamo presto. Alla prossima. Ciao!